Então abra sua Bíblia comigo agora no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Coloca o título da mensagem para mim. Hoje o tema da mensagem é esse: herdeiros sem herança. Semana passada nós falamos um pouquinho a respeito da paternidade de Deus. Eu não sei se você estava aqui, você ouviu essa mensagem. Se você não recebeu essa mensagem, você pode estar procurando lá no YouTube, ela está disponível. Nós falamos o quanto é importante nós recebermos a paternidade de Deus. E nós terminamos lendo um versículo que está em Efésios, que diz que Deus nos fez filhos e como filho Ele nos fez herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Só, querido, todo filho é herdeiro e Deus não deserda ninguém. Então o problema aí não é Deus. O fato é que por algumas vezes nós não sabemos lidar com essa herança e nós acabamos por ficar sem ela. E Deus não quer que nós vivamos assim. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes você é um herdeiro, um filho de Deus, alguém que Ele escolheu, mas você está vivendo muito aquém da herança que está disponível para você. E nós vamos entender um pouquinho disso nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Então feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração. Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Eu te peço, fala com os filhos que estão nesta casa, fala com aqueles que nos acompanham pela internet. Fala, Senhor, com cada pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Eu te peço que o Senhor toque de forma profunda. Eu te peço que o Senhor derrame graça. Eu te peço que o Senhor comunique coisas intensas e incríveis ao coração deles, a ponto de mexer com estrutura, mudar com estruturas de pensamentos, reposicionar corações. Em nome de Jesus eu te peço que a tua bênção sobre nós. Amém. Amém. Olha o que diz Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Querido, essa palavra menor de idade aí, traduzida para nós como menor de idade, em algumas outras versões vai estar menino. A palavra original aí, lá do que foi escrito a Bíblia, que é o grego, é a palavra teknon, que significa, sabe o que? Criancinha, filho pequenininho. Então o apóstolo Paulo está falando assim: olha, enquanto aquele que é herdeiro é criança pequena, é infantil, é imaturo, em nada ele é diferente do escravo. Por quê? Porque ele é dono de tudo, mas não sabe o que tem. E é muito simples a gente entender isso. Quando a gente pega uma criança piquititica, 3, 4 aninhos, você pode pegar uma nota de R$200, existe, né? A gente quase não vê mais, né? Já não, mas existe. Você cata uma nota de R$200 e entrega para uma criança dessa pequenininha. Aí de repente você vai lá na gaveta, cata aquele monte de moedinha ali, umas 40, 50 moedinhas. Você chega aí lá e fala assim: quer trocar um papelzinho seu aí por esse monte de moedas? A criança topa na hora, porque ela não sabe dimensionar o valor. E quando nós não sabemos dimensionar o valor, nós trocamos aquilo que tem valor por aquilo que não tem valor, porque parece melhor aos olhos. E isso é desperdiçar herança. Isso é ser herdeiro sem herança, sem saber aquilo que possui. Então você é filho de Deus, querido, e como filho de Deus você tem herança. Mas nós precisamos aprender a lidar com essa herança. Nós precisamos não desperdiçá-la, pelo menos. E para isso, para explicar isso melhor, eu quero usar um exemplo lá do Velho Testamento. Por quê? Porque a Bíblia vai nos ensinar que tudo que aconteceu no Velho Testamento, ele é uma sombra daquilo que se é esse negócio aí, se tornaria material, se tornaria palpável e real dentro da nova aliança. Tudo bem? Então,
o Velho Testamento são exemplos, enquanto o Novo Testamento é realidade. Entende? E o Velho Testamento são sombras, enquanto o Novo Testamento é material e palpável no ambiente do Espírito. Então nós temos que entender que o que Deus fez foi trazer algo muito poderoso para nós dentro da realidade da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E com isso Ele nos fez filhos e herdeiros. Mas eu quero usar uma história das sombras para mostrar as realidades daquilo que eu quero explicar para você, tudo bem? Então vai comigo para Gênesis capítulo 45, não precisa abrir não, abre em Êxodo capítulo 1. E eu vou ler 2 versos com você antes, só para você entender um negócio, aí eu vou pedir para projetar aqui. Projeta para mim Gênesis 45, 17 ao 20. Gênesis 45, do 17 ao 20. Depois nós vamos para Êxodo capítulo 1 juntos. Diz assim, ó, vamos ler aqui? Então o Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã. E retornem para cá, trazendo seu pai e as suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito. Vocês desfrutarão a abundância da terra. Mandem-os também levar carruagens do Egito para trazerem suas crianças e suas mulheres e o seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Convite maravilhoso, sim ou não? Então vamos ver, esse convite continua. Vamos ler agora em Gênesis 47, 5. Gênesis 47, 5. Então o Faraó disse a José: o seu pai e os seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça o que o seu pai, faça que seus pais, seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis pelo meu rebanho. Querido, o que estava acontecendo aqui? Nepotismo. Colocando todos os parentes para trabalhar para o governo. Era um reinado, claro, o rei tinha toda a autorização de fazer isso. O rei do Egito tinha um homem de braço direito chamado José. E eu vou te explicar como esse José chegou lá para ser braço direito do rei do Egito. José era filho de um homem chamado Jacó, o que segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Então José era filho de Jacó, e Jacó teve 12 filhos. E José era o mais novo até quando isso aconteceu. Tinha um mais novinho que veio depois, chamado Benjamim, mas ele era bem mais novinho. Então José até então, enquanto tinha 11 filhos, ele era o mais jovem. E um dia os irmãos estavam trabalhando na lavoura e nos campos, e Jacó falou para ele: vai lá e vê como são os seus irmãos, vê se está tudo bem e tal. E os irmãos não gostavam de José, porque José era um menino de 16 para 17 anos, preferidinho do papai, mimadinho e linguarudo. A Bíblia diz que ele contava o que os irmãos faziam de errado para o pai. E os irmãos gostavam dele. E aí quando viram José chegando, jogaram ele dentro de um poço vazio, mas jogaram ele lá para dar um susto nele. E a ideia do irmão mais velho, o Rubem, que era responsável pelos irmãos, Rubem já era um homem de quase 40 anos, ele pensou: deixa dar um sustinho no garoto, depois eu tiro ele de lá e levo ele para casa em segurança. E eles continuaram trabalhando. Só que quando Rubem voltou para o poço no final da tarde, os 2 irmãos do meio tinham tirado José do poço e tinham vendido José para uma caravana de homens comerciantes que estavam indo para o Egito. Rubem entrou em desespero. E o que ele fez? Ele pegou a túnica de José que tinha ficado, e ele molhou no sangue de um animal e contou para o pai, e ali um segredo entre 10, de que o irmão tinha sido atacado por um animal e tinha morrido. E aí José foi para o Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido por um homem chamado Potifar. Ele foi como escravo, foi vendido. E ele foi trabalhar na casa de Potifar. Só que José era um menino inteligente, que tinha uma promessa de Deus e que era temente a Deus. E a Bíblia diz que rapidamente José se tornou
mordomo da casa de Potifar, tipo, mandava em tudo. Só que Potifar tinha uma esposa endemoniada mesmo, daquelas bem endemoniada. E ela deu em cima de José. José já devia ter crescido um pouco mais, passado aí uns 3, 4 anos, estava ali nos seus 20, 22 anos, bonito, forte, lindão, e ela ficou gamada no José e deu em cima dele várias vezes, e ele se esquivou dela várias vezes. Até um dia que, de tanto ela insistir, ele dizer que não, e que não, e que não, ela armou uma para ele. Quando ele disse que não, ela largou a capa que estava sobre ela com ele e saiu gritando pela casa, dizendo que ele estava tentando violentá-la. E José, de mordomo da casa de Potifar, foi parar na cadeia. Pastor, mas ele não era um homem de Deus. Por que isso tudo estava acontecendo com ele? Querido, porque antes de te colocar em lugares de governos, Deus tem que te provar o teu coração se você vai ser fiel nos lugares que você não deveria ser fiel, que você não tem motivo para ser fiel. Às vezes, antes de dar lugares grandes para você, Ele vai precisar provar os seus corações nos lugares mais difíceis. Às vezes, antes de te colocar em autoridade, em lugares grandiosos, Deus vai ter que trabalhar você na forja das cadeias e da escravidão, dos lugares duros de viver. E conforme a resposta que você der nesses lugares, Deus vai te levar a viver então a excelência e a completude daquilo que Ele tem para a tua vida. Então não reclame o que você está passando hoje, pode ser que seja apenas a prova daquilo que vai te promover ao que Deus tem para a tua vida. Então não reclame daquilo que está difícil hoje, porque o que está difícil hoje pode ser só o vestibular daquilo que vai ser glória amanhã. A Bíblia não mostra José reclamando e nem achando ruim. José cai na cadeia, no calabouço do castelo. Sabe o que acontece no calabouço do castelo? José tem tanta graça de Deus sobre ele, que o chefe da cadeia, o carcereiro, quando saía de lá, deixava os outros presos sendo cuidados por José. José era o preso que cuidava dos outros presos, de tanto que o carcereiro confiava nele. Até o dia que vai preso junto com José o copeiro do rei e o padeiro do rei. E os dois têm um sonho na mesma noite. E quando os dois sonham e contam para José no outro dia o sonho que tiveram, José interpreta os dois sonhos e fala para o padeiro do rei assim: ó meu amigo, o teu sonho significa que tua cabeça vai rolar, tu vai morrer. E ele falou para o copeiro do rei: o teu sonho significa que você vai ser restituído para o teu cargo, e daqui uns dias você vai estar servindo o faraó de novo. E assim aconteceu. Então passaram a respeitar ainda mais José. E ele conversou com o copeiro do rei e falou assim: só não se esqueça de mim quando você for restituído no seu cargo. Conta para faraó sobre mim. Só que a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu. Até o dia, porque Deus não se esquece. Os homens podem esquecer de você, querido. Os homens podem descumprir as promessas e desonrar aquilo que disseram. Deus não se esquece de você. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Deus não volta atrás nas suas promessas e Ele não refaz os seus propósitos. O que Ele disse que você viveria, você viverá. Só seja fiel nos processos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que um dia Deus não se esqueceu e fez Faraó sonhar. E quando Faraó sonhou, a Bíblia diz que ele não só sonhou, mas ele acordou perturbado por causa do sonho. E o copeiro estava ali, servindo ele logo pela manhã. O copeiro tinha essa função, de experimentar tudo que o rei comia antes do rei comer. E o rei perturbado comentou com o copeiro. E o copeiro falou assim: opa, eu lembro de um rapaz. Deixa eu te falar por que eu estou aqui de volta. Eu tive um sonho também. E aconteceu assim, assim, assim. Do jeito que ele falou que ia acontecer, aconteceu. O faraó mandou trazer o José. E quando o faraó se deparou com José, ele não viu em José apenas sabedoria. Dentro da crença egípcia, que era uma crença politeísta, acreditava em vários deuses, ele olhou para José e falou assim: você tem o espírito dos deuses, não é possível. Você transmite algo que não é normal. E na verdade ele tinha o espírito de Deus dentro dele. E Faraó fez o quê? Colocou José como governador do Egito.
O que era o governador? O faraó disse para ele assim, ó, só no trono, só quando eu estiver no trono, eu serei maior que você. Todos os comandos fora do trono, os seus são maiores que os meus. Você comanda essa nação toda. E ele passou a governar o Egito todo. E veio um tempo de muita abundância no Egito. Só que ele sabia que viria um tempo de fome. E ele acumulou mantimento por 7 anos. Construiu celeiros, levantou armazéns e acumulou durante 7 anos alimento. E a seca chegou. E quando a seca chegou, a Bíblia diz que todo mundo, toda aquela região do mundo passou fome. E todo mundo tinha que comprar comida onde? No Egito. E quem comandava isso tudo? José. E quem foi comprar comida no Egito? Das mãos de José? Os irmãos. Os irmãos. Então, querido, estão te perseguindo hoje? Não se preocupe. A prova está dura hoje? Não se preocupe, permaneça fiel a Deus. Te jogaram no poço? Permaneça fiel a Deus. Estão te perseguindo? Permaneça fiel a Deus. A Deus. E deixa o tempo fazer. Quanto tempo demorou, pastor, para José? 17 anos. Ele foi para o Egito com 17, sentou no trono de governador com 34. 17 anos. Mas Deus fez. Por quê? Porque Deus não volta atrás no que disse que ia fazer. Chegou os irmãos e aí José mandava em todo mundo, sim ou não? Então José mandou pegar um capanga e pôs todo mundo na cadeia e açoitou todo mundo. Foi isso que José fez? Não. Porque todo homem e mulher de Deus que teme a Deus tem um coração perdoador e entende propósito. Quando ele se revela para os irmãos, ele fala assim para os irmãos: não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou antes de vocês. Por causa desse momento. Então, querido, pode ser que Deus está antecipando algumas coisas na sua vida e ninguém está entendendo. E não faz sentido agora, mas fará sentido ali na frente. E pode ser que essas antecipações estão gerando alguns incômodos. Não faz sentido agora, mas vai fazer sentido ali na frente. Não tenha dúvida que lá na frente você vai entender o que Deus está fazendo. E aí o que aconteceu? José chorou muito, ficou feliz de ver os irmãos. E aí ele foi contar para Faraó: olha, meus irmãos vieram pegar comida. E Faraó não sabia nem que José tinha irmão. Então José contou tudo para ele, como que era a coisa. O pai ainda estava vivo e ele queria ver o pai 17 anos mais tarde. E aí Faraó fez essa proposta irresistível para José e para a família de José: olha, volta com a comida para eles terem mantimento. Manda umas carruagens do Egito junto. Traz as crianças, traz as mulheres, pega tudo que vocês têm lá que puder trazer e vem. Vem por quê? Porque vocês vão comer do melhor da terra. Não haverá necessidade, então assim, ó, não vai ter fome, porque vocês vão comer da comida que o palácio vai disponibilizar para vocês. Ah, tem mais, vocês vão morar na melhor terra do Egito. O que é a melhor terra do Egito, querido? Para quem conhece um pouquinho de geografia, tem o delta do Nilo, é chamado delta do Nilo. É o final do rio Nilo, lá em cima, antes dele desaguar no mar. Ele abre em vários braços e ali é a única região irrigada do Egito, que tem como plantar e colher e ter animais. E essa é a terra de Gósen. Faraó falou para eles: ó, escolhe a melhor terra. E Faraó já sabia qual era: ó, manda eles para Gósen. E se tem homens aí que são habilidosos com animais, manda eles cuidarem dos meus. Eles vão ser meus funcionários. Eles vão ter comida, eles vão ter moradia, a melhor terra, ainda vão ganhar para fazer isso. Proposta maravilhosa, sim ou não? Incrível. E a família de Jacó subiu para o Egito. Foram todos para lá. E aí eu quero ler com você Êxodo capítulo 1, versículo 1. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Diz assim: são esses, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família.
Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. E os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitaram à cruel escravidão. Querido, eu quero que você preste atenção aqui. Eles não eram intrusos na terra de Israel. Eles não estavam lá porque invadiram o país ou porque pediram exílio. Entende? Porque de alguma forma conseguiram cidadania e fugiram para lá. Não era essa a situação dos israelitas naquela terra. Eles eram convidados. E não só convidados, eles eram convidados de honra. Convidados a viverem o melhor da terra. Só que morreu aquele faraó, acredito que o filho daquele faraó que ainda conhecia José, morreu as crianças todas que subiram para o Egito, as gerações se passaram. E um novo faraó veio ao trono, que não sabia da história de José, ou que pelo menos a ignorava. Quem entende? Porque normalmente os reis que vão assumir o trono acabam por ler as crônicas dos reis anteriores para saber o que aconteceu nos reinados anteriores. Isso era uma questão de sabedoria. Porém, ao mínimo ele ignorava o que José tinha feito e não se importava com isso. E aí o que aconteceu? Aconteceu que devagarinho aquele rei foi cerceando a liberdade dos israelitas. Eu não acredito que ele tenha chegado lá nos israelitas e falado assim, ó, a Bíblia diz que os israelitas eram o quê? Mais numerosos e mais fortes. Então eu não acredito de jeito nenhum que aquele faraó chegou lá com o exército e falou assim, ó, de aqui para frente agora vocês são escravos. E vocês vão trabalhar sem ganhar. Tudo que vocês vão ganhar é a comida que vocês vão ter para comer. Eu não acredito que tenha sido isso, jamais. Por quê? Porque isso causaria uma rebelião, é lógico. A Bíblia diz que ele começou a agir com astúcia. Então eu acredito que ele tirou o cargo público primeiro. Olha, não dá mais para vocês serem funcionários do palácio. Nós não precisamos mais. Depois começou a diminuir as terras deles. E foi cerceando as liberdades. E qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência. Amanhã sai o Twitter, literalmente. Depois sai outro. As liberdades vão sendo cerceadas. Por quê? Porque qualquer líder opressor vai fazer desse jeito. Mas o assunto não é esse. Vamos continuar. E aí, o que acontece? O faraó foi tirando os direitos gradativamente, de pouquinho em pouquinho, até colocá-los em escravidão.
Só que quanto mais eles forçavam os israelitas a trabalhar, mais eles eram prolíferos e mais eles se tornavam fortes. E mais os egípcios temiam os israelitas, a ponto de passarem a ter medo mesmo deles. Porque eles eram tão fortes e tão numerosos que nem o exército egípcio daria conta de segurar aquele povo se eles resolvessem sair do país ou causar uma guerra ou uma rebelião e assim sucessivamente. Então o que eles fizeram? Puseram aquele povo em cruel escravidão, debaixo da chibata mesmo. Foi nesse lugar que eles chegaram. Só que isso não foi feito do dia para a noite. Isso foi feito de forma gradativa, devagarzinho. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida? E com o que eu acabei de ler para vocês sobre ser meninos e não ter herança? O que isso tem a ver com herdeiros sem herança? Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Satanás trabalha do mesmo jeito na tua vida. Você é mais forte e mais poderoso que ele. Não você, mas aquele que está em você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz isso. Então você é mais forte e mais poderoso que Satanás. Você tem um lugar que ele tinha e perdeu. Porque ele era filho de Deus e sentava à mesa do Pai. Ele foi banido de lá pela rebelião dele e você assumiu essa cadeira. Ele te odeia. Ele odeia que nós cantemos ao Senhor e adoremos ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha esse papel de entoar louvores a Deus. E sabe para quem Deus deu? Para nós. Ele te odeia. Então entenda uma coisa. Eu já escutei alguns cristãos dizendo assim: não, não vou mexer com o diabo, que assim ele não mexe comigo. Querido, você mexe com o diabo só para ser filho de Deus. Ele já te odeia só porque você um dia levantou a mão e falou: tá bom, eu acredito no sacrifício de Jesus Cristo e eu vou passar a viver com Jesus Cristo. Então, quando você escolher um lado, você já é inimigo do outro. Nesse caso, sim. Como quase tudo na terra também é assim. Então, o que você precisa entender? Que você ignorando Satanás ou não, ele é teu inimigo. Que você acreditando no que ele pode fazer ou não, ele está fazendo. E ele prefere que você ignore quem ele é. De verdade, Satanás prefere que você não acredite nele. Porque vai ser mais fácil de te gambelar, de te engodar. Então entenda algo: Satanás não vai chegar com chifre, tridente e rabo, e com uma risada sarcástica e demoníaca, e dizendo para você: eu vou arrancar tudo que você tem. Por quê? Porque se ele fizer isso, você estende as suas mãos e fala assim: em nome de Jesus Cristo eu te dou uma ordem que você saia, porque maior é aquele que está comigo do que você. O meu Pai é o teu Criador. Então, Senhor, intervenha nesse demônio e os anjos vão vir, querido, mas vai vir mesmo, para te defender, quantas vezes precisar. Porque aos anjos do Senhor é dado ordem ao nosso respeito, para nos livrar e nos guardar, que até o nosso pé tropece em pedra. Daqueles que os temem. Se você teme a Deus, isso vai acontecer. Então Deus vai estar te guardando. Então Satanás não vai chegar peçonhento, feioso e fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai agir igual o rei do Egito, com astúcia, porque ele sabe que você é maior, mais forte, e somos mais numerosos do que os demônios. Não tem vez para ele, desde que nós entendamos que somos herdeiros e que temos herança. Quem está comigo? E como Satanás normalmente faz? Deixa eu te falar uma coisa: Satanás não tem poder criativo, porque o espírito criativo é de Deus e vem dele. Então Satanás não tem poder criativo. Então Satanás ele é muito bom em fazer o quê? Copia, cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola, e faz tudo igual desde o começo das eras do mundo.
Só que ele é muito bom no copia e cola. E muito bom em ludibriar ser humano. Por que ele é muito bom? É simples, eu vou explicar. Não vou perguntar nada, eu só quero saber isso. Quem aqui tem mais de 15 anos na profissão ao qual executa? Tem mais de 15 anos na sua profissão? Eu tenho certeza que se eu perguntar assim, você se considera experiente naquilo que você faz? Todos diriam sim, sem dúvida. Se eu colocar um aprendiz junto com você, você consegue ensiná-lo? Você vai dizer o quê? Sim, sem dúvida. Com facilidade. Por quê? Porque o tempo traz a experiência. Então deixa eu te contar uma coisa. Satanás trabalha enganando o ser humano faz 6.000 e poucos anos. Então entenda uma coisa, ele é bom no que faz. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, não ignore aquilo que ele pode fazer. Não ignore os seus ardis. Então ele é bom no que faz. Por quê? Porque é experiente. Aí tem crente que Satanás não conhece os meus pensamentos. Quem já falou isso? Realmente, é verdade. Só que ele conhece a sua cara, a sua expressão facial, a sua levantada de sobrancelha. Ele conhece o seu olhar para onde foi. Ele sabe o que você está pensando. Não porque ele conhece seus pensamentos, mas porque ele conhece o ser humano. Ele consegue definir que tipo de desejo você tem sem conhecer teu coração. Porque quem conhece teu coração é só Deus. Mas por causa das tuas ações e reações diante das coisas, ele vai definir as suas preferências. Se até o algoritmo do Instagram faz isso, você acha que o Satanás não vai saber definir as suas preferências? E o que ele faz? Ele começa a sugerir aquilo que você tem facilidade de cair. Ele não vai sugerir o que você não gosta. Ele vai sugerir o que você gosta. Mas de que jeito ele vai sugerir? Chegando e falando assim, pega aí, vai, se joga. Não, não é assim. Não é assim. Ele não seria trouxa. Ele vai vir sutil. Aí tem as frases maravilhosas de Satanás, né? E tem até uma trend, né? Virou uma trend esses dias, né? As pessoas sugerindo uma coisa para outra. É verdade, você tem razão. Quem já viu esse Reels no Instagram, né? Ah, é verdade, você tem razão. Qual é o seu nome? Satanás. Confia. Então ele vai vir com as suas frases prediletas. Quais são? Ah, não dá nada não. Ah, é só um pouquinho. Ah, ninguém está vendo. Ah, o que tem? Afinal você gosta. E ele sempre vai fazer você pensar que é você que está pensando isso. Sempre. A voz dele vai se parecer muito com um pensamento seu. É assim que ele faz. Por quê? Porque ele precisa ser sutil. Para te levar. Para fazer você jogar fora a sua herança. Não é Deus que te tira, é você que joga fora. Sou eu que jogo fora. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Normalmente tem uma sequência de como o Satanás trabalha. A primeira coisa que ele vai fazer é fazer você parar de ter relacionamento com Deus. Se Satanás conseguir tirar o seu momento de oração diário, ele ganhou 30% de facilidade a mais para poder mexer com você e você cair numa tentação. Eu vou repetir isso que eu estou falando. Se você negociar a sua oração diária, você deu 30%, 33% de espaço para Satanás. Estou sendo bem matemático aqui hoje. Você deu 33% de espaço para Satanás ganhar você na tentação. Por quê? Porque quem se relaciona com Deus, querido, todos os dias, vai discernir muito fácil a tentação de Satanás. E quem não se relaciona com Deus, vai ter mais dificuldade de discernir que aquela voz é uma voz que vem do inimigo. Quem se relaciona com Deus, sai de casa cheio da presença de Deus. E ele não vai flertar com qualquer desejo caído que esteja dentro do coração e que Satanás esteja instigando. Mas quem permanece longe de Deus, negociando a sua vida de oração, vai ter mais facilidade para cair nessas tentações. Agora, também tem a estratégia para tirar você do lugar de oração.
que não mudou, é a mesma. Ó, Satanás fazendo a reunião com os diabinhos, os demoninhos tudo na mesa lá. O que a gente vai fazer para os crentes parar de orar? Porque crente que ora é um inferno na nossa vida. Crente que ora aumenta o inferno que a gente vive. Essa é a reunião do diabo. E aí, a ideia ali da reunião do diabo foi o seguinte: vamos usar a mesma coisa que o rei do Egito usou. Vamos encher-lhes de trabalho. Vamos deixar a vida deles pesada. Vamos fazer eles se atarefarem tanto que não vai sobrar tempo para Deus. Vamos fazer eles comprarem mais do que eles podem pagar e desejarem mais do que eles precisam ter. Assim eles vão se atarefar o dia todo com aquilo que não tem valor e vão esquecer daquilo que realmente Deus valoriza. Assim eles vão começar a trabalhar bem cedo e vão parar bem tarde, porque lá no final da noite ele vai querer um pouquinho de lazer, e aí ele vai dormir pouco e vai acordar cansado demais para ter relacionamento com Deus. Então vamos fazer igual o rei do Egito fez. Vamos enchê-los de trabalho e de desejos fúteis. Vamos fazer eles valorizarem as coisas da terra, que hoje tem valor para eles, mas que amanhã não valerá nada. E que a próxima geração nem vai lembrar que eles tiveram. Vamos fazer eles desperdiçar as vidas deles com aquilo que não conta nada para a eternidade. É só dar muito serviço para eles, que não vai sobrar tempo para eles se relacionarem com Deus. Então a gente já ganha esses 33%, que é o relacionamento com Deus e a oração. Aí você jogou 1/3 da tua herança fora. E você se tornou mais vulnerável a cair nas tentações do inimigo. Querido, nós vivemos uma geração de estímulos. Entenda isso. Que te estimula a ter o que você não precisa. Que te estimula a comprar o que você não necessita. E que te estimula depois a trabalhar igual um retardado para conseguir pagar aquilo que você se comprometeu. Trabalhar é uma dádiva. E a Bíblia diz que trabalho é adoração. Que Deus ama o trabalho. Ele criou o homem e deu em seguida para o homem trabalho. Porque trabalho dignifica o homem, conecta ele a Deus e é um ato de adoração. Só que isso precisa ser feito de maneira equilibrada. Sem que você negocie os verdadeiros valores e entre eles o teu momento de oração e a tua vida com Deus. E deixa eu te contar mais uma coisa. O próximo passo de Satanás, o outro 1/3, é desconectar você da comunidade, da igreja. É achar que igreja é muito difícil. Por quê, gente? Porque esse é o próximo passo. Porque se Satanás te isola, fica fácil de te matar. Porque se a gente tem amigo que é crente e amigo que anda com Deus, quando eles verem a gente cedendo para algumas tentações, para algumas coisas que não tem nada a ver com Deus, eles vão dar um tapinha na gente e falar assim: mano, Alê, cuidado, meu irmão, não vai por esse caminho aí não. Você está negociando valores que você já tinha deixado para trás. Você está voltando para práticas que você já não vivia mais. Mas quem vai alertar a gente dessas coisas são as pessoas de Deus que vivem perto de nós. Então o primeiro 1/3 é roubar o seu relacionamento com Jesus. E às vezes você já está vivendo roubado faz tempo nisso. O segundo 1/3 é te roubar da comunidade. Aí o que você vira? Você vira um frequentador de domingo. O famoso crente domingueiro. Você vem aqui, entra e sai, é melhor que ninguém te veja, porque você não quer se envolver. Aí todo o teu círculo de amizade é de pessoas que te levam para longe de Deus. Não para as que te aproximam dele. É as pessoas que fazem o papel do diabo para ele. Ah, vamos sim.
É só uma festa, não dá nada. Aí chega na festa. Na festa rola uma bebida. Aí a bebida, sabe para que a bebida serve, querido? Sabe por que Satanás usa a bebida? E usa muito? Para tirar as suas travas morais. Ai, pastor, não é pecado beber. É pecado se embriagar, está escrito. Beber realmente não é. Aí alguém bebe sem se embriagar? Eu queria saber se tem algum ser que consegue fazer isso. Se você tem, você é um alienígena. Se você consegue beber sem ficar embriagado. Sair de carro na boa, parar no bafômetro e está tudo certo. Não vai estar. Mas a bebida faz o quê? A bebida tira suas travas morais. Faz você arrancar todas as barreiras que fariam com que você negasse a voz de Satanás. A bebida desce todas elas. Acaba com todas. Aí a bebida leva a outro tal. No fim você amanhece num motel com qualquer retardado que está lá. Ou retardada. Fazendo a mesma porcaria. Aí domingo você vem na igreja. E vai vivendo a sua vida. Alguém que se diz filho de Deus é um herdeiro sem herança. É um herdeiro não vivendo o melhor que Deus tem para você nessa terra. Porque para você nessa terra Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade. E Ele quer estabelecer essa vontade na tua vida. Mas enquanto você ceder para as suas vontades e para as vontades do Satanás, que ele fica tentando arrancar as suas aí de dentro para poder colocá-las em ação, você vai continuar sendo um herdeiro sem herança, vivendo a sua vida do jeito que você bem entende e achando que você está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou repetir para você: igreja não salva ninguém. Porque a salvação não está na igreja, a salvação está num relacionamento com o autor da salvação, chamado Jesus Cristo. E para que você fortaleça esse relacionamento, Deus instituiu a igreja, para que você caminhe com pessoas que vão te estimular a desenvolver o teu relacionamento com Deus. Igreja não é lugar de frequentar, igreja é lugar de pertencer. Você precisa se misturar com a igreja. Sabe quem é a igreja? Essa pessoa que está do teu lado, a que está atrás de você, a que está à sua frente, a que está no Gari terça-feira, a que vem orar na CDO quinta-feira. Isso é igreja. Então envolva-se, porque um passo é tirar você do lugar de oração, o outro passo sutil de Satanás é desligar você da comunidade. O terceiro e último passo para ele tirar a herança toda é fazer você abandonar as escrituras, a leitura da Bíblia. Que aí? Porque aí você abandonou tudo que é princípio. Porque todos os princípios divinos estão contidos nela. Tudo que Deus quer que você viva está escrito na Bíblia. A Bíblia, sabe o que é a Bíblia, querido? Toma isso para você. A Bíblia é o manual de usuário. Quando a pessoa cria algo, ela cria um manual de como utilizar aquele algo na sua plena capacidade, sim ou não? Se a pessoa compra um carro novo, vem um manual, sim ou não? Aí tem um monte de botão lá no painel, né? Os carros de hoje, quanto mais, né, mais coisa aí. Hoje em dia digital, tipo assim, você entra num lugar, que entra em outro, que dá comando em outra coisa. Não é assim os carros hoje em dia? Aí de repente você está apertando um botão que você não sabe nem para que serve. Eu estou mentindo? Por quê? Porque a gente prefere fuçar do que ler o manual. Então tem gente que fala que entende de pessoas, mas só está fuçando. Porque você só vai conhecer você mesmo, descobrir quem você é em Cristo e conhecer o irmão que está do seu lado, mediante a ótica de Cristo, se você conhecer o manual que Deus criou a meu respeito, ao seu respeito. Então o terceiro roubo sutil e o último 1/3 que tinha sobrado, é arrancar você do conhecimento das Escrituras. Aí o que acontece? Você é um desviado que vem todo domingo na igreja. Porque não precisa deixar de vir na igreja para ser desviado. Não precisa. Você pode estar aqui todo domingo e ser um desviado. Um herdeiro sem herança. Aí, o que eu tenho para te dizer? Que pode aliviar a consciência de alguns aqui, já que até agora a palavra foi power.
Pode aliviar a consciência de alguns, mas é só a consciência. É que a salvação é de graça e pelo favor que Jesus Cristo fez na cruz. Eu não estou falando de ir para o céu. Porque pode ser que você morra e lá no leito de morte, você está lá chorando, arrependido, falando: Jesus, me perdoa, devia ter vivido minha vida de uma maneira mais intensa para você, mas eu te quero, Jesus. E sabe o que ele vai fazer? Igual ele fez com o ladrão da cruz, olhar para o lado e falar: tá bom, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, bora. Jesus é bom. Jesus salva mais gente do que a gente imagina. Tem gente que eu condenaria para o inferno. Jesus fala: eu não condenei. E pronto. Porque a gente não conhece o nível de arrependimento que a pessoa teve nos últimos instantes de vida, o que ela se confessou, o que ela... Então Jesus salva muita gente, eu não tenho dúvida disso. Até quem a gente, como eu te disse, a gente condenaria para o inferno. Tomara que queime numa árvore. Jesus fala: não, vai morar comigo, junto com você ainda na eternidade. Então não estou falando da salvação, eu estou falando da herança. Eu estou falando de acessar aquilo que Deus tem para você. Eu estou falando de você ir para o trono do Egito. Lembra de José? Eu estou falando de você viver todas as promessas. Eu estou falando de você acessar os lugares que Deus prometeu que você acessaria. Eu estou falando de você não viver uma vida aqui do jeito que o Zeca Pagodinho te ensinou. Deixa a vida levar, a vida leva eu. Não! Você tem uma identidade no teu Pai, você tem uma herança no teu Pai Celestial, você tem um propósito desenhado por Ele, existe algo escrito na eternidade para você. Ele escreveu todos os teus dias no livro dele, antes que qualquer um dos teus dias existisse. Só que você prefere viver do teu jeito, negociando com o rei do Egito. E sabe o que você fala para ele? Tá bom. Ah, agora você não pode mais isso. Tudo bem. E ele vai te roubando, e daqui a pouco você é um desviado dentro da igreja. Aí é o que eu acho interessante. Os filhos, pessoas que foram desviados durante muito tempo dentro da igreja, mas vinham na igreja por causa dos filhos. Não, eu preciso criar meus filhos na igreja. Ninguém queria filho na igreja. Queria vir 2 horas por semana aqui a criar filho na igreja. Você cria filho em casa. Agora, se tua casa não tem Deus porque você é um desviado e só vem na igreja de domingo, seus filhos vão desviar tudo quando for adulto, quando for adolescente. Ai, não sei o que eu fiz de errado. Levei esses meninos na igreja a vida inteira. Só que você nunca demonstrou paternidade para eles, você nunca apresentou Deus para eles, você nunca viveu uma vida que refletisse Jesus para eles. E aí agora você está querendo que seus filhos sejam de Deus? Ai, não sei, o menino foi criado na igreja, foi para a faculdade, lavaram a cabeça dele. Não, nunca teve nada lá dentro. Porque se tivesse fundamento pode ser lavado quanto for, ninguém vai tirar não. Nós deveríamos enviar os nossos jovens para a universidade para serem missionários lá dentro. O que você vai fazer? Eu vou fazer direito. Então tu vai ser um missionário fazendo direito. Você vai evangelizar todo mundo. Você vai ter célula dentro da faculdade. E quando começarem a falar besteira na sala de aula, compra a briga mesmo. Chama pro peito. E fala: não é não, porque não é desse jeito, que isso é progressismo. Isso é a desgraça que estão pregando hoje. Ai, fez uma lavagem cerebral, porque já não tinha nada no cérebro. Nada de Deus. Já não tinha fundamento nenhum. Era só vento. Era só uma religião. Então você não precisa ter uma religião, você precisa ter um relacionamento. Você precisa ter um pai. Você precisa conhecer Jesus Cristo e caminhar com Ele. A voz dele precisa ser real nos seus ouvidos. Para quê? Para que quando Satanás falar, você vai falar: opa, essa voz não é do meu pai. Não é. E às vezes você tá se autoanalisando e pensando: Senhor Jesus, eu estou desviado. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando Jesus quis explicar o que era essa realidade, ele contou uma parábola. Ele falou assim: numa casa de um pai tinha 2 filhos. O mais jovem pediu a herança antes do tempo e a
desperdiçou. É o que eu estou tentando explicar. Aquele jovem era um herdeiro sem herança, porque ele desperdiçou a herança do pai. Sabe quando ele percebeu? A hora que ele percebeu que ele estava comendo comida de porco no chiqueiro. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Então pode ser que Deus preparou essa noite para você cair em si. E quando ele caiu em si, ele falou: levantarei e voltarei para o meu pai, e direi para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Sabe o que o pai faz? Festa. Abraça e beija aquele jovem, troca as roupas dele, põe sandália limpa no pé, põe roupa limpa, põe um anel no dedo e fala assim: você é meu, vamos voltar lá para dentro da casa, porque eu vou fazer festa pelo teu retorno. Deus não desperdiça filhos. Jesus disse que aqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. Então, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não quer que você seja roubado mais. Há uma promessa para você. Há algo que Deus desenhou que é muito além do que você pensa. A Bíblia diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e para aqueles que vivem uma vida segundo o seu propósito. O que Deus tem para você é maior do que você pensa. Eu posso dizer, querido, eu vivo hoje o que eu nunca imaginei viver, faço o que eu nunca imaginei fazer, desfruto de coisas de Deus que eu nunca imaginei desfrutar. Porque se fosse eu fazer os meus planos, eles não seriam tão bons quanto os planos de Deus. Sabe o que Jesus quer? Você. Sabe como? Rendido a Ele, ouvindo a voz deles todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele te fez mais forte e mais poderoso do que qualquer desejo que você tenha dentro do teu interior, do que qualquer tentação. A Bíblia diz que a tentação é humana, mas o escape é divino. Por quê? Porque o escape é mais forte. Consegue entender? Deus te fez mais poderoso do que qualquer coisa dessa terra. Agora deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia, ela não é um livro, ela tem muitas coisas espirituais, mas você sabia que a Bíblia, na sua grande maioria, ela é menos um livro de coisas espirituais e mais um livro sobre governo? Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Deus criou homens, colocou na terra e falou assim: governe e domine sobre a terra. Deus não mandou Adão fazer uma igreja. Aí ele escolheu Abraão e falou o quê? Percorre a terra do alto a baixo, de leste a oeste, porque essa terra eu dou como possessão para você. Seus filhos serão herdeiros de tudo isso. Era um ambiente de governo, era para criar uma nação. Aí ele levanta Davi como rei. Rei é um cargo que mesmo? De governo. Um homem segundo o meu coração. Um governante. Aí ele vem. E ele vem para quê? Para estabelecer um reino. Ele não vem para fundar a igreja evangélica, nem a católica, nem qualquer outra, que a anglicana, ou qualquer uma que você quiser dar nome. Ele vem para trazer o reino de Deus. Ele fala, o reino de Deus vos é chegado, está dentro de vocês. Agora deixa eu te explicar, sabe por que ele plantou o reino dentro de nós? Para que nós pudéssemos nutrir esse reino. Porque a vida é só o vestibular daquilo que é eterno. A vida é só um sopro daquilo que é a realidade. A vida é só uma sombra da realidade que viveremos com Ele eternamente. A tua vida não acaba aqui. Ah, pastor, então já sei, o dia que eu morrer, eu vou começar a viver a vida eterna. Não, a vida eterna você começa a viver o dia que você se tornou herdeiro, o dia que você se tornou filho. Então a vida eterna é entre você, por quê? Porque agora você não morre mais. Porque a morte é viver debaixo do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então viver governado e dirigido pelo erro é morte. Então você tem vida eterna agora em você. E o dia que você morrer no corpo físico, você só vai acessar o lugar da onde você realmente é. Você só vai estar voltando para casa.
Você só vai estar voltando para casa. A Bíblia diz que nós somos de lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Você foi criado no céu e formado no ventre da tua mãe. Mas você foi criado na mesa de Deus. Ele te criou e colocou você como um pequeno embrião dentro do ventre da sua mãe para você ser formado. Mas você foi criado em Deus. Em Deus. No coração e na mente dele. Para viver eternamente com ele. Então o dia que o teu fôlego faltar aqui, querido, deixa eu te explicar. Não tenha medo da morte não. Por quê? Porque você só vai estar voltando para casa. Triste é para quem fica. Não é? Triste é para quem se despede de um ente querido. Por quê? Porque vai demorar uns dias para encontrar. É ou não é? Então, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Mas vai chegar um dia que ele voltará. E ele não virá como cordeiro, ele virá como leão. Ele vai vir montado no seu cavalo branco com milhares de milhares dos seus anjos. Sabe para quê? A Bíblia diz que ele virá para governar a terra. Para estabelecer na terra o reino que já está aqui dentro. E sabe quem virá com ele? Todos aqueles que morreram em Cristo e com Cristo. É morrer em Cristo, não é morrer evangélico. É morrer em Cristo. Quem morreu em Cristo volta com ele. Quem se relaciona com ele todo dia, querido, só vai encontrar com ele num plano diferente. Então ele virá com todos os seus santos para governar as nações. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que as nações vão se rebelar contra o Cristo. Porque ninguém vai querer entregar os governos das nações sem guerra. Ninguém vai querer entregar. Mas já é dele, porque Deus deu. Salmo capítulo 2 diz que Deus olha para Cristo e fala assim, ó, pede-me e eu te darei as nações como herança. E Jesus vai pedir todas. E ele vai um por um conquistar as nações. Sabe quem vai com ele? Quem morreu com ele e voltou com ele, porque é dele, porque vive com ele. Não finge não tem ele como religião, tem ele como amigo. Anda com ele, vive para ele. Então esses voltarão com ele. Para quê? Para governar as nações. Você entendeu isso? Eu acho que você não tem noção. Nós vamos governar as nações com Cristo. Eu espero estar nesse bolo aí. Eu espero estar nisso. E depois que a gente tomar posse de toda a terra, a Bíblia diz que Jesus vai reorganizar a terra. E a natureza vai ser tirada da inutilidade. Porque a natureza está esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Quem são os filhos maduros? Os filhos que entendem a herança que tem. E aí quando nós manifestarmos na volta de Cristo, a natureza vai ser tirada da inutilidade, diz a Bíblia. Agora eu fico pensando, se essa natureza linda e maravilhosa, que fornece tanta coisa para nós, a Bíblia chama de inútil. Eu fico imaginando o que vai ser a natureza do reino do Messias. Meu Deus, eu vou estar lá. Porque quem morreu com Cristo vai estar lá. Entendeu? E no final de tudo, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele vai pôr a gente para pisar a cabeça do tinhoso. E depois vai lançar ele no lago de fogo e enxofre, que queima para todo sempre. E nós reinaremos com ele por toda a eternidade. Essas são as promessas de quem tem herança. Então não negocie com o Deus desse século, querido. Ele é sutil, sorrateiro, vai tentar te roubar aos poucos, vai arrancar toda a tua herança. Chega de negociar com o rei do Egito. Você é mais forte e mais poderoso, e a igreja é mais numerosa. Só corra de volta para os braços dele hoje. Ele te chama de volta e ele está disposto a devolver tudo aquilo que você entregou na mão do inimigo, para que você tenha plenitude da herança que ele tem para você. Coloque-se de pé, querido. Tem muito para ele fazer na sua vida.
E o que Ele pode fazer na sua vida aqui não se compara àquilo que você vai viver eternamente com Ele. Você tem uma herança sobrenatural, indescritível. Você não vai ser mais um herdeiro sem herança. Hoje você vai retomar das mãos do inimigo tudo aquilo que você entregou em outro tempo. A Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si e falou assim: voltarei à casa do meu pai. Ei, é você que se coloca de pé e volta, arrependido, humilde. Pai, pequei, mas é você que se coloca a caminho de volta. Hoje Ele está chamando o seu nome. Vem, filho amado.